being here with us. E é isso, gente. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações. Alguém lembra sobre o que nós estamos falando? Não precisa nem lembrar, né? Ficou meio... Eu ia falar português, agora já falei, né? Lá em Palm Coast, lá na Flórida, tem bastante português. A gente ficava com medo de fazer piada em português. Mas aqui, mais tranquilo. E nós estamos, obviamente, falando sobre clamor. Nós falamos primeiramente sobre o clamor de... A Marjorie acertou. Abel. Depois nós fomos para o clamor de... Rima com Abel? Ismael. Ajudei pra caramba, hein? E hoje nós continuamos falando sobre clamor. Falaremos especificamente sobre um texto da palavra que está lá em Êxodo. Nós falaremos sobre o clamor de Moisés. Pelo menos um específico, né? De tantas vezes que o nosso amado profeta e grande símbolo da nossa crença, ainda hoje, Moisés, falou e clamou ao Senhor. De vários approaches que a gente poderia ter nesse texto, Deus me deu algo muito especial que eu queria compartilhar com vocês. Antes de falar qualquer coisa, vamos ler a palavra para que nós entendamos sobre o que exatamente a gente vai conversar. Então abra comigo, se você puder desejar, mas também acredito que vai ser projetado aqui em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, segundo livro do Pentateuco. Êxodo 17. Eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 7. Êxodo 17, 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que significa provocação e reclamação, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, nosso Senhor e Salvador, nosso Criador, Deus excelentíssimo, gracioso, misericordioso, amoroso, continua derramando sobre nós a Tua glória, continua derramando sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Nós carecemos, ó Deus, do Teu cuidado. Deus amado, nós carecemos de Ti, ó Pai, a todo instante. Espírito Santo de Deus, não deixe que passe mais nenhum dia sem que nós estejamos prostrados diante do Senhor, ó Pai, verdadeiramente, radicalmente buscando a Tua presença. Não nos deixa brincar com as nossas vidas, ó Pai. Não nos deixa brincar com o nosso tempo, porque o nosso tempo é curto e a gente não sabe quando ele vai acabar. Não nos deixa brincar mais, ó Deus.
Não nos deixa, Pai, morrer por causa de vergonha. Não nos deixa mais morrermos e perdermos essa vida tentando ganhá-la. Nós precisamos, Pai, de um wake-up call. Nós precisamos, ó Deus, sermos acordados pelo Senhor. Por isso, fala conosco. Fala conosco essa tarde, ó Pai. Fala conosco. Porque se aqui não ouvirmos a Tua voz, em vão viemos aqui. Se o Teu nome não for adorado, em vão nos reunimos. Se o Teu nome não for engrandecido através das nossas vidas, em vão e desnecessariamente nós respiramos, Pai. Nos arranca dessa terra se aqui não proclamarmos o Teu nome. Em nome de Jesus, nos faz viver um evangelho puro e verdadeiro. E parar de tentar enganar o Senhor, ó Deus, que não é enganável. E assim enganarmos a nós mesmos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus pela presença maravilhosa do Espírito Santo nesse lugar. Se você ainda não sentiu, busque, porque ela está no nosso meio, amém? O povo de Israel já estava há algum tempo no deserto. Há não muito tempo, Moisés foi usado pelo Senhor para libertar então o povo do Egito, da escravidão no Egito. E desde o princípio, do primeiro desafio, o povo de Israel se volta para Moisés e reclama. No primeiro desafio, está lá o Mar Vermelho. E o que o povo de Israel fala? Não dá nada, a gente vai passar por aqui, Moisés, assim como o Senhor nos libertou da escravidão no Egito, a gente vai cruzar esse mar. Foi isso que eles falaram? Não. Eles falaram, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Toda essa confusão, Moisés, toda essa bagunça, para a gente aqui morrer. Moisés clama. E o Senhor, de forma maravilhosa, de forma sobrenatural, então abre o Mar Vermelho, através da fé de Moisés, estendendo seu bordão sobre aquele mar. O Senhor o abre e o povo passa, fecha em cima dos egípcios, eliminando aquele primeiro desafio. Ali já no deserto, já vem a segunda reclamação. O que a gente vai comer? Como é que a gente vai se alimentar? Vai Moisés, Deus, ajuda aí que está tendo mais reclamação aqui. Deus fala, tá bom, vamos lá, vou dar maná para vocês, vou mandar codornizes, não se preocupa, alimento não vai faltar. A gente não tem, terceira reclamação, a gente não tem material, a gente não tem o que fazer para produzir nada, a gente está no meio do deserto, o que a gente vai fazer aqui? Daqui a pouco a gente está sem roupa, sem calçado, tá bom, vamos fazer o seguinte, as roupas de vocês não vão se desgastar, os calçados de vocês também não vão ser consumidos, nada do que vocês têm vai acabar, vai ser consumido, não tem problema. E assim o povo vai caminhando junto com Moisés, reclamando. Aqui no capítulo 17, não diferentemente do que já vinha sendo a prática do povo de Israel, eles estão com sede, e aí agora sim, agora eles vão crer. Deus está sustentando, Deus mandou maná, Deus mandou codornizes, Deus fez um monte de coisa, Deus está sustentando. Deus vai mandar água, se Ele mandou tudo isso, abriu o Mar Vermelho, Deus vai mandar água. Foi assim? Não. Mais uma vez o povo reclama. Está vendo, Moisés? Você nos trouxe aqui para morrer de sede. Ainda eles falam, nossos filhos, os nossos rebanhos. Moisés, dá um jeito, você nos trouxe aqui, agora você dá um jeito.
E esse é o contexto do clamor de Moisés. Eu poderia sim falar como o clamor de Moisés foi poderoso e como ele trouxe provisão e matou a sede do povo. Mas eu queria falar algo diferente com vocês hoje. Na leitura desse pequeno trecho, Deus ressaltou aos meus olhos 3 papéis, 3 pessoas, 3 histórias que cada um de nós pode se encaixar. É uma dessas 3. Fora quem está fora, quem está fora está fora, quem está dentro. Tem 3 posições. Eu queria conversar sobre essas três posições e o que o clamor significa para cada um delas. Eu realmente gostaria que você tentasse se identificar nesses 3 papéis. De uma forma bastante genérica, eu não acredito que tem como estar no reino de Deus se não for em uma dessas 3 posições. Então, enquanto a gente vai conversando, fala, eu acho que eu estou mais nessa galera aí. Ou eu acho que eu estou mais ali no segundo grupo. Ou eu acho que eu faço parte do terceiro. Então, tenta se identificar. Isso vai fazer diferença intensa, não só hoje, mas na nossa caminhada. E por que eu quero que você se identifique? Porque muito provavelmente, as dificuldades da vida, as dúvidas, os problemas, as mazelas, as tristezas, as decisões erradas, a inveja, o medo, a depressão, o pânico, a sensação de que não temos propósito, que nossa vida não tem nada de diferente do que aqueles que estão ao nosso redor, tudo isso está literalmente, diretamente ligada ao pertencimento a um desses grupos. E talvez você está num deles, e esse não deveria ser o seu grupo. Quais são então esses grupos sem mais mistério? Aqui só tem 3 tipos de pessoa, e depois a gente vai prosseguir um pouquinho mais no texto, para a gente falar um pouquinho mais do terceiro grupo. Você vai ver uns nomes que a gente não leu aqui, mas daqui a pouco você vai entender por que esses nomes estão ali. Mas o primeiro grupo quem é? O povo. O primeiro grupo é o povo. O segundo grupo são os anciãos. O segundo grupo, anciãos. E o terceiro é formado só de 4 pessoas. Moisés, Josué, Arão e Ur. Calma, esses nomes a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas vai pensando já nesses grupos, vai pensando no que a gente vai conversar aqui, mas os grupos são esses: o povo, os anciãos e esses 4 homens: Moisés, Arão, Josué e Ur. Então vamos falar um pouquinho de cada um? Quem que é o povo? Bem, assim como a gente falou um pouquinho antes aqui na contextualização, o povo é aquele grupo de pessoas no qual não há distinção de funções, nem de habilidades, nem de quaisquer características. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no Antigo Testamento quantas vezes a palavra fala o povo? Tá, mas quem são esses? Quem está aí no povo? Não sei, é o povo. Não tem distinção. Não tem característica. Você não sabe nem se é homem ou se é mulher, se é criança, se é jovem, se é velho, se é agricultor, se é pastor. Que habilidades, características eles têm? Não tem. Mas tem uma característica, uma, que envolvia todo o povo. O povo, ele é muito, muito, muito conhecido. Nessa fase de deserto, ele é muito conhecido por uma característica. Alguém arrisca? Alguém falou? Murmurar. Alguém também falou? Reclamar. Então o que o povo faz? Reclama. Então se você é desse grupo, muito bem, você provavelmente é um murmurador, um reclamador. Quando nós pertencemos apenas ao povo, somos aqueles insatisfeitos, reclamões, impacientes, profissionais em criticar
mas os piores em fazer, ajudar e colaborar. Sem fé o suficiente ou crença no nosso Deus, e por isso constantemente se tornam motivos de clamor. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e essa é uma delas, Moisés teve que clamar ao Senhor não por sua própria vontade, nem porque havia uma necessidade especial, mas ele clamou porque o povo levou a essa necessidade. O povo gerou em Moisés a necessidade de clamar a Deus. Quando os problemas estão muito mais relacionados às coisas que estão ao teu redor, ou às pessoas que te cercam, tome cuidado. Você provavelmente pertence ao povo. Pastor, qual o problema de pertencer ao povo? O povo era o povo de Israel, o povo escolhido, entrou na terra prometida, alguns. Qual é o problema de ser do povo? Eu vou enumerar alguns motivos. O povo só dá trabalho, o povo murmurava, foi o motivo pelo qual o próprio povo não entrou na terra prometida, uma geração completa não entrou na terra prometida. Foi também a causa dos 40 anos no deserto para que toda essa geração não estivesse lá. Foi o motivo de muitas lutas que Moisés teve com Deus. Gerou ira no coração de Deus inúmeras vezes. E muitos outros exemplos a gente poderia dar aqui. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer fazer parte do povo, não tem problema. Saiba que você provavelmente vai ser uma ferramenta poderosa para que outros cresçam. Para que a fé de outros cresça. Para que outros cresçam no reino, assim como Moisés. Assim como Moisés não deixou de ser Moisés, assim como Moisés evoluiu em toda a sua caminhada, aqueles que estão dedicados a ser diferentes, a não pertencerem ao povo, vai encontrar alguém do povo. E esse alguém do povo vai fazer ele ser mais paciente, vai fazer com que você seja mais perseverante, vai fazer com que você dobre mais o seu joelho, vai fazer com que você seja mais resiliente, vai fazer com que você seja mais amoroso. Então o povo é uma grande ferramenta para pessoas que estão ao redor dele. O povo não entra na terra prometida, mas é usado para que outros entrem. Se você faz parte do povo, essas são as suas características. Lembra que eu falei lá no começo? Vai pensando. Se você reclama, se nós murmuramos, se a nossa fé é pequena, nós fazemos parte do povo. E essa é a nossa característica. Não existem dons, não existem características individuais, não existe um uso específico. Você simplesmente faz parte do povo. Fazer parte também do povo é fazer parte do comum. E quem é o comum? O comum é quem está aí fora. Então é bem fácil. Olha para o seu vizinho, se o seu vizinho não é cristão. Olha para alguém que não é cristão. Olha para alguém que não é cristão, mas que tem morais, baseadas talvez em morais semelhantes às nossas. Olha para a vida dele, olha para a vida dela. A sua vida é diferente? O seu dia a dia é diferente? O que você busca é diferente? Se não for, você faz parte do povo. Segundo grupo, os anciãos. Deus ordena a Moisés que leve consigo alguns anciãos. Quando ele vai até a rocha, para que dela saísse água, ele não vai sozinho. Especificamente, ordenado por Deus, Deus fala, leve consigo alguns anciãos, para que junto com eles, esse milagre acontecesse. Se a gente abrir o dicionário, e eu
fiquei curioso e fui lá e abri o dicionário só para ver mais detalhadamente o que significa a palavra anciãos. Falou em ancião, a gente pensa no quê? Velho. Mas não é só isso. Duas palavras bastante curiosas no dicionário são, para ancião, respeitável e venerável. Os anciãos não eram apenas velhos, porque pode ter certeza disso. Havia muitos velhos que estavam aonde? No povo. Esses anciãos, eles não são apenas velhos, eles são homens respeitáveis. Então essa é a diferença. Que eu tenho certeza, de novo, havia muitos velhos no povo, mas anciãos, apenas alguns. Logo, esses homens não eram como o povo, e é bastante plausível pensar nisso, pois Deus foi bastante claro quando pediu para levar eles consigo. A palavra também cita especificamente que foi diante dos anciãos que mais este milagre de Deus foi efetuado. Então, a palavra ela é específica em dizer diante dos anciãos. Por quê? Os anciãos são aqueles que atingiram tal nível de maturidade que, ao se deparar com ações evidentes de Deus, passam a se tornar pessoas ainda mais maduras, ainda mais sábias, e consequentemente passam a serem melhores ferramentas no reino de Deus. Não foi à toa que eles foram junto com Moisés. Eram homens que ocupavam posição de influência. E quando você ocupa uma posição de influência, você precisa crescer. Porque outras pessoas, a caminhada de outras pessoas, a vida de outras pessoas, vai ser afetada por você e por como você caminha. Então o ancião, o maduro, aquele que está crescendo na fé, ele precisa todo dia continuar crescendo, porque ele vai influenciar alguém. É por isso que mais constantemente anciãos, pessoas maduras, e que são chamadas a viver, ou ao menos presenciar o sobrenatural, pois mesmo vendo sobrenaturais maravilhas de Deus, que Deus pode fazer, como a abertura do Mar Vermelho, o povo continuava sendo povo. O povo viu muita coisa. O povo viu o Mar Vermelho ser aberto diante dos olhos deles. Não só isso, eles participaram do milagre, eles andaram em terra seca. Ou no mínimo, um barrinho ali, provavelmente, né? Eles participaram do milagre. E depois desse milagre, já na terra, o povo reclama. Então adiantou ver o milagre? Aí Deus vai lá, vamos fazer outro então, vamos sustentar esse povo. Vem o maná, vem as codornizes. E a gente conhece a história do povo de Israel. Deus vem sustentando eles constantemente, e nada impede a murmuração, nada impede o reclamar. Em contrapartida, aqueles que estão agora na classificação, a gente chamando aqui dos anciãos, eles crescem, eles se multiplicam e eles dão continuidade à obra de Deus. O povo para. Quando nós somos povo, para em nós, acaba em nós. Quando nós somos anciãos, nós carregamos conosco aquilo que a gente aprendeu. Logo, meus irmãos, se não estamos vivendo ou ao menos presenciando o sobrenatural ou a ação de Deus em nós ou através de nós, é porque ainda não somos ou não deixamos de ser povo e ainda não atingimos a maturidade no Espírito Santo de Deus para sermos chamados de anciãos no mundo espiritual. O
povo para. E o povo pode continuar vendo a ação sobrenatural de Deus e continua sendo povo. Você sabia que você vê muito mais milagres do que você imagina? Alguém aqui acredita que passa um dia sem, na I-5, por exemplo, aqui que cruza pelo Oregon, por todo o West aqui na verdade, né? Northwest. Alguém acredita que na 5 tem como passar um dia, 24 horas, sem que haja um acidente sequer? Meu irmão ali tem, acho que o irmão Léo tem acho que um pouquinho mais de knowledge para falar sobre isso. Tem como, Léo? Impossível. Eu lembro quando estava na Flórida, a gente escutava, qual que era? 88.3, né? 88.3, yeah. Que era The Z, era uma rádio gospel. A 4 e a 95, todos os dias a mesma coisa. Eu ligava na rádio, slow down aqui, diminuiu ali, cuidado aqui, porque tem um acidente. Todos os dias, múltiplos acidentes. E deixa eu perguntar, quantos de nós aqui fizemos parte desses acidentes? Quantos de nós aqui fomos assaltados, perdemos filhos, perdemos isso, perdemos aquilo, perdemos casa? Quantos de nós aqui estamos em situação precária? Abre um jornal, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo. É um milagre que a gente está aqui e está todo mundo bem. Pergunta para o Léo e as coisas que provavelmente ele vê, fazendo parte de uma corporação que lida com segurança dia e noite, 24/7. É um milagre, não é, Léo? Que nós estamos aqui bem, que nada aconteceu. Mas ainda assim, muitos de nós pertencemos ao povo. Anciãos, pessoas maduras, participam da jornada, sabe por quê? Participam do milagre, sabe por quê? Porque vão dar continuidade à obra de Deus. Deus quer anciãos, Deus quer pessoas maduras, porque o povo só sabe reclamar, o povo só sabe murmurar, mesmo diante do milagre, a insatisfação. Deus nos chama a ir para uma caminhada em que nós somos maduros. E quando nós aceitamos essa caminhada, não significa que está tudo bem, porque você acha que os anciãos também não estavam com sede? Você acha que os anciãos também não estavam morrendo de sede? E ainda assim Deus falou, leva esses caras aqui que tem um pouquinho mais de conhecimento, leva esses caras contigo, porque eu vou continuar através deles. Eu quero que eles vejam o que eu estou fazendo, porque eles vão crer. E eles vão dar continuidade à minha obra. Você quer ver o milagre de Deus? Você quer fazer parte de algo sobrenatural? Você vai ter que passar sede e não vai reclamar. Você vai ter que ter falta e não vai murmurar. Aí Deus vai falar, você vai ver. Você vai participar do milagre. Esses são os anciãos. Finalmente vem o terceiro grupo. Já percebeu o seguinte, povo? Quantos eram os israelitas? Mais ou menos, alguém dá um chute aí? Na transição ali, no êxodo, quanto mais ou menos eram os israelitas? Chuta aí, galera, não é prova não, ninguém vai ser reprovado. Chuta aí. Quanto? Mais ou menos por aí. Pouco menos que isso. Vamos usar esse número, 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Esse era o povo. Os anciãos, vamos brincar de números aqui? Quantos eram, será? Os que foram ali com Moisés? 10? 12? 12 é um número que a Bíblia gosta bastante. 12. Então, povo, 2 milhões,
Anciãos, 12. Terceiro grupo, Moisés, Josué, Arão e Hur, 4. Você já vai entender a diferença desses números. Para ficar mais fácil de entender o porquê esses nomes, abre comigo lá em Êxodo 17, vamos continuar, 8 ao 16. A gente leu até o 7, vamos do 8 ao 16. Êxodo 17, 8 até o 16. Então vieram os amalequitas, isso é na sequência. Eles se perguntam ali no 7, né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Petulância desse povo. Aí no 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é minha bandeira. Em hebraico, Yahvé Nissi. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Esse terceiro papel é bem fácil de explicar. Esse é o papel daqueles que finalmente entenderam o seu propósito aqui na terra. Eles não mais murmuram, não mais se preocupam com os detalhes dessa vida, pois sabem que é uma preocupação, que a preocupação principal, que é o reino dos céus, todas as outras coisas serão providas por Deus para que a sua obra seja realizada. Por isso, são diferentes do povo, que é punido em virtude do seu comportamento infantil. Também já não são apenas anciãos, pois não apenas presenciam a ação de Deus, mas já concluíram esse processo e agora são aqueles que efetuam a vontade de Deus. Quando Moisés, no versículo 4, clamou a Deus, ele não está feliz. Esse clamor de Moisés não é um clamor feliz. Vamos voltar no versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Esse é um clamor feliz? É um clamor alegre de um povo que está caminhando em alegria, em força, ou é um clamor de amargura? O que farei com esse povo? Daqui a pouco eles se voltam contra mim. Daqui a pouco esse povo, ele vai me matar, Senhor. Ele apenas clamou ao Senhor em virtude da reclamação do povo. Mas mesmo assim, ele clamou. Foi atendido por Deus, e mais uma vez, mesmo em meio a um povo reclamão, foi usado como ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Logo na continuação, como a gente leu,
não bastasse o povo perseguindo e sede, reclamação, eles são atacados pelos amalequitas. E aqui se destacam os outros homens que a gente mencionou. Josué, que lutou, Arão e Hur, que sustentaram os braços de Moisés. Olha a característica de cada um. Moisés, mais uma vez clamou durante o dia inteiro sem cessar. Ele clamou para que o povo fosse acudido na sua necessidade, e assim o foi. E depois disso, não bastasse, ele fica 24 horas com as mãos estendidas aos céus, clamando ao Senhor para que houvesse vitória ao seu povo. E Josué? Não, Josué estava na boa. Josué era simplesmente o cara que foi ordenado para ir lá comandar a batalha. Lutou o dia inteiro, porque se Moisés ficou um dia inteiro com as mãos para o alto, Josué lutou o dia inteiro. E a palavra fala que quando Josué baixava a mão, o povo perdia. Então a batalha foi fácil ou foi difícil? Fácil é que não foi. Porque perder e ganhar, e perder e ganhar, não é para qualquer um. E ainda assim continuar. Então Moisés está clamando, Josué está batalhando, e Arão? Arão foi suporte para Moisés do seu lado esquerdo. Eu escolhi o lado esquerdo, tá? Não é bíblico não vai ficar preocupado com isso. A palavra só fala de um lado e do outro. Eu escolhi que Arão vai estar do lado esquerdo. Você acha que ele está do lado direito? Tá bom, não tem problema. Eu estou olhando atrás dele, você está olhando de frente. Pronto. Arão foi suporte para Moisés do seu lado esquerdo, ajudando também o povo a vencer. Hur, da mesma forma que Arão, foi suporte para Moisés do seu lado direito, também colaborando para que o povo vencesse os amalequitas. Sabe por que Deus não escuta o clamor do povo? Porque o povo não clama, o povo reclama. Deus não escuta muitas vezes o seu povo porque Ele é um Deus mau, que não quer atender. É porque Ele não está escutando clamor, Ele está escutando reclamação. E percebeu uma característica intrínseca do terceiro grupo? De Moisés, de Josué, de Arão e de Hur? Não é para eles. Eles não estão clamando para benefício deles. Você acha que Moisés queria ficar lá com as mãos estendidas? Você acha que Deus não ia proteger Moisés por onde quer que ele caminhasse? Você acha que se Moisés quisesse, ele não podia virar as costas e falar, deixa que esse povo vá para os quiçaça? Deus ia continuar protegendo ele, Deus era amigo. A gente conversava, eu e o João aqui no começo, cara, Moisés era amigo de Deus. Ele clamou por causa do povo. Você acha que Josué não podia falar assim, Moisés, livra eu dessa aí, cara, lutar por esse povo reclamão, esse povo que queria te matar, que agora há pouco você quer que eu lute por causa deles? Moisés, vamos dar o pé, cara. Josué foi lutar pelo povo, botou em risco a própria vida pelo povo. Você acha que Arão e Hur queriam ficar ali, cara, 24 horas sustentando o braço de Moisés? Talvez muitos de nós iam falar assim, cara, para que eu estou aqui? Eu vou ficar aqui segurando o seu braço? Essa é a minha função? Pois bem, fala um nome aí de alguém do povo de Israel. Fala para mim aí um nome desse povo ali. Alguém do povo. Quem que será que era o vizinho do amigo, do primo, do conhecido, daquele que estava lá no povo? Ninguém sabe. Que não importa, porque decidiram ser povo. Agora Moisés você conhece, Josué você conhece, Arão você conhece, Hur você conhece, Davi você conhece, Salomão você conhece, Sansão você conhece. Sabe qual é o significado de reclamar? Alguém sabe?
tradução simples de dicionário. Inverso é uma palavra muito boa. Outra palavra, opor-se. Se abrir o dicionário e ler, você vai ver lá, reclamar significa opor-se por meio de palavras, queixar-se. O que o povo estava fazendo? Se opondo a Moisés. Você trouxe a gente aqui para morrer de sede, nós, nossos filhos e nossos rebanhos. Oposição. Sabe o que acontece quando nós nos comportamos como povo? Nós nos queixamos e nós nos opomos ao nosso Deus. Sabe por que não acontece? Porque nós nos opomos ao nosso Deus. Sabe por que Ele não atende? Porque nós estamos em oposição ao nosso Deus. Não, mas eu não estou reclamando, eu estou assim, só abrindo meu coração. Não, irmão, você está reclamando. Fica fácil entender por que é tão difícil de ver as coisas acontecerem dentro da igreja. É tão difícil de ver as coisas acontecerem dentro da nossa própria casa. No nosso trabalho, no nosso matrimônio, no nosso relacionamento com os nossos filhos, na nossa vida como cidadãos. Sabe por que é tão difícil de ver as coisas acontecerem? Porque tem 4 pagando preço, 12 tentando, e 2 milhões murmurando e reclamando. O reino está precisando mais de Moisés, o reino precisa mais de Arão, de Ur, de Josué. O mundo não precisa mais de povo. Já tem 2 milhões. O povo é que precisa de Moisés. Essa terra aqui, o nosso Deus, precisa de trabalhadores. Precisa de gente que pague o preço. Precisa de gente como Moisés, que mesmo depois de pagar o preço, de clamar para Deus não destruir, depois de quase matar o próprio irmão, e mesmo assim, lutou, não reclamou, deu umas reclamadinhas, mas persistiu. E ainda assim, Deus pega, leva ele lá no alto do monte e fala, tá vendo ali, um pouquinho depois de Jericó ali, tá vendo aquela terra muito bacana? É lá a terra que você não vai entrar. E você acha que Moisés falou assim, te servi até agora, 40 anos com esse povo chato pra caramba e não vai me deixar entrar? Moisés falou, Deus, eu queria estar contigo. Fiz o que era para ter feito. Como Paulo disse, completei a minha carreira. Completou Moisés. Então, só me diz quando que eu vou te encontrar. Que se eu completei a minha carreira, eu não quero mais nada. O povo se atém às coisas desse mundo e reclama para ter as coisas desse mundo. Enquanto poucos, como Moisés, Arão, Josué e Ur, ao invés de reclamarem, clamam para que haja água, clamam para que haja provisão, clamam para que haja vitória, clamam. Vocês acham que Moisés também não estava com sede? Vocês acham que Josué também não estava com sede? Mas muito mais sede e muito mais fome do pão dessa terra. Eles tinham sede de justiça. Eles tinham sede de vitória. Eles tinham sede de conquista.
eles tinham sede de completar a carreira. Sabe por que que esses clamam? Porque eles têm sede do céu. Você não está conseguindo clamar, meu irmão, minha irmã? E talvez a reclamação ainda está vencendo o clamor. Você está com sede das coisas erradas. A tua sede é dessa terra. E ela precisa ser do eterno. Quantos de nós passamos os nossos dias nos preocupando e tendo sede do eterno? Quantos de nós aqui nas nossas orações matutinas ou noturnas, quantos de nós pensa, Deus, como eu quero estar contigo no céu, Deus, o que eu preciso fazer para completar minha carreira aqui, para quando eu chegar no reino dos céus, eu poder te encontrar e falar assim, Deus, cumpri, completei, fiz o que o Senhor me pediu, Pai. Encontrar Jesus falando, filho amado, obrigado, obrigado, porque quando você teve sede, você me buscou. Obrigado porque quando você teve fome, você me buscou. Obrigado porque quando tinha dificuldades, tribulações, perseguição, você me buscou. Esse é o clamor de Moisés, o clamor de um servo de intimidade, um clamor do servo que entendeu a sua carreira, o clamor de alguém que tinha sede do eterno. Você pode se colocar de pé nesse instante? Eu queria te deixar com esse joguinho de palavras assim. Isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu já fui e voltei nessa dinâmica. É importante a gente persistir, porque muda os nossos dias. Quando acontecer, você vai falar para você mesmo. Quando acontecer algo ruim, quando tiver difícil, quando vier decisão, quando vier luta, você vai falar para você, clame, não reclame. Clame, não reclame. Para quem é casado, agora vai pegar. Para quem é casado aí, fala para o seu cônjuge. Se ele reclamar, clame, não reclame. Se você mora com alguém, conhece alguém, tem intimidade com alguém, está junto, pertinho de alguém, e você tem intimidade para falar isso, cobre, fale. Ai, nossa, clame, não reclame. Elimine a reclamação da sua vida. Pare de se opor ao seu Deus. Clame, não reclame. Amém? Fecha os teus olhos e ora junto comigo. E vamos clamar a Deus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus paciente, amoroso, um Deus que desde sempre, Deus, desde a criação do mundo, quando a gente já falhou contigo a primeira vez, o Senhor não deixou de estar lá. Nos faz entender isso, que o Senhor não deixa de estar aqui. Pai, o Senhor nos mandou Jesus, o Senhor não precisava ter feito isso, o Senhor não precisava, o Senhor podia virar as costas para nós e falar assim, povo ingrato. Mas ao contrário disso, o Senhor falou, não tem outro jeito, eu amo demais esse povo e eu preciso fazer algo, e o Senhor se entregou para nós. Ah, Deus, obrigado. Obrigado, porque mesmo que a gente sofra nessa vida, mesmo que não tenha dinheiro, não tenha casa, não tenha luxo, não tenha saúde, ó Pai, nós temos salvação em Cristo Jesus. O que mais a gente pode pedir para o Senhor? Reclamar do quê? Nós temos salvação em Ti, Deus.
amado, que nós temos salvação em Cristo Jesus. Que esse mundo passe, que as autoridades desse mundo passem, que as potestades desse mundo passem, que os prédios, casas, carros, dinheiro, mansões passem, porque o Senhor não vai passar. E é por isso que nós clamamos, que nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor não é filho de homem, para que erre e se arrependa, para que mude. Nós sim precisamos mudar. Nos ajuda a parar de reclamar, nos ajuda a parar de se opor ao Senhor, e nos ajuda a clamar. Nos ajuda a te louvar mesmo em meio à tribulação. Nos ajuda a te adorar, mesmo na falta, na dor, na ausência, na luta. Nos ajuda a clamar. Nos lembra quem é o Senhor. Nos põe no nosso lugar, Senhor. Nos põe no nosso lugar, porque somos nada diante do Senhor. Quem somos nós para reclamar? Grandioso, maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, que pode destruir tudo o que criou, num estalar de dedos. Quem somos nós diante do Senhor? Nos ajuda a reconhecer a Tua grandeza. Nos ajuda a retomar temor, respeito, medo. Nos ajuda enquanto é tempo. Nos ajuda, Pai, enquanto é tempo. Nos ajuda enquanto é tempo. Nos ajuda enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, que a comunhão, que os dons e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e para todo sempre. E todos nós dizemos amém. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, uma semana cheia do sobrenatural. Clame, clame, clame na sua casa, clame com os seus filhos, com o seu roommate ou sozinho, clame, para que o Senhor ouça